Vibe Mundial FM. Bom, vamos lá, galera. Vamos então agora efetivamente começar o nosso tema de hoje. Eu quero falar sobre o poder da oração dos antigos essênios, né? Estou entrando aqui numa semana muito bacana. Eu amo esse assunto porque ele tem tudo a ver com a lei da atração, tem a ver com a metafísica, tem a ver com o ocultismo, né? E vocês sabem que é um dos assuntos que eu trago muito constantemente aqui, pela importância que tem para que você alcance saúde, prosperidade de uma forma geral, para que você alcance equilíbrio, não é? Para que você compreenda como criar karmas positivos, porque muita gente não sabe, não faz essa relação, mas na verdade a lei da atração é o próprio karma, é o conceito mais correto de karma, né? Na verdade é que as pessoas ainda são muito presas à visão negativa do karma como uma coisa ligada aos erros de outras vidas. Não é isso. O karma é uma construção vibracional, emocional, sentimental, segundo a segundo. Então, karma e lei da atração são exatamente a mesma coisa. Isso é importante dizer já de cara no início do programa. Entendendo isso, esse ponto pacífico, esse ponto de partida do nosso estudo desse início de tarde aqui no programa Entrevidas, comigo aqui Marcelo Cotrim, né? Hora do almoço aí para a maioria, né? Provavelmente. Então, olha só, turma, vamos entender os princípios dessa oração segundo os próprios essênios. Antes, só quero explicar para você que até existem alguns estudos nesse sentido e alguns livros aí que se tornaram muito conhecidos sobre o tema, pois foi relacionaram o entendimento da lei da atração através de documentos deixados, registros deixados pelo profeta Isaías. Aquele profeta Isaías do Antigo, do Velho Testamento, né? O profeta Isaías ali, ele era um essênio, né? O que eram os essênios? Eu sempre dou um toquezinho para quem nunca me ouviu falar, apesar de que é muito constante eu falar deles aqui, né? Essênios são aquele grupo de judeus com um conhecimento mais aprofundado dentro do ocultismo. Jesus nasceu entre os essênios, Jesus era um essênio. E Isaías é um cara anterior a Jesus, um grande profeta do seu tempo, né? Um grande essênio, e ele deixou registros em evangelhos que foram descobertos agora no Mar Morto, né? Algumas delas, na década de 50, foram descobertos documentos no deserto que eram documentos relacionados justamente aos essênios. Ali vivia a comunidade essênia do Mar Morto. E essa comunidade essênia ali, eles praticavam uma série, eles tinham costumes diferentes da maioria dos judeus. Por isso que eles se fechavam, de uma certa forma, dentro de uma comunidade. Eles eram abertos para ajudar pessoas, mas eles não compartilhavam dos mesmos costumes de todos os judeus. Então, eles respeitavam, logicamente, a raiz judaica deles, mas eles tinham conhecimentos que iam além, né? Entre eles tinham, por exemplo, o conhecimento da árvore da vida, né? E na árvore da vida depois eu vou explicar isso melhor no próprio workshop sábado, mas é muito bonito de entender como que eles relacionam a árvore da vida com o equilíbrio que precisamos entre o céu e a terra, entre o lado sutil e o lado denso. E eles relacionavam isso com anjos ou arcanjos, mas arcanjos não eram seres, entendam, arcanjos eram vibrações. Eles tinham clareza disso, eram forças, por mais que fossem chamados de arcanjos e vistos, né, a mente humana tenta facilitar e criar uma imagem para algo que é tão impalpável, né, tão subjetivo, e criou-se a imagem do arcanjo como um ser alado. Até existem os arcanjos realmente, mas o que eu quero dizer é que nessa prática, nesses costumes essênios sobre os arcanjos não são seres, eles são forças, né? E se conectar com esses arcanjos era uma coisa muito cotidiana para os antigos essênios. Eles tinham rituais, práticas diárias, né? Do dia e da noite, ligadas à oração. Então eles viviam muito em prol disso.
da oração, da busca da purificação do corpo e da alma, né? Os essênios tinham todas essas práticas. E Isaías, em especial, ele se tornou muito importante por ser um profeta. Podemos entender um profeta como um médium paranormal daquele tempo, mas o médium paranormal, no caso dele, no caso de Isaías, que teve um papel, uma missão muito importante naquilo que ele realizou, né? E sem me deter, claro, em tudo que ele realizou, mas especialmente em relação a esse registro que foi descoberto pelos arqueólogos há poucas décadas no Mar Morto. Então destaco isso para vocês. Não é um conhecimento que interessou para a igreja propagar. Por que não interessou para a igreja? Porque as religiões, elas nunca tiveram a intenção de deixar as pessoas soltas, livres, né? E esse conhecimento era um conhecimento que traz às pessoas uma conexão direta com Deus. Você é o seu templo, você não precisa ir de igreja, de templo, não há obrigação nesse sentido, né? Você encontra essa conexão com a natureza, você encontra essa conexão no teu eu superior, na tua conexão interna. Essa é a ideia, né? Então, na verdade, por que falamos o poder da oração? Porque a oração dos antigos essênios, ela se difere muito da reza ou da oração católica, evangélica, religiosa. Nas orações, para vocês entenderem, vamos lá, que eu vou mostrar várias diferenças aqui entre a reza religiosa e a oração, tá bom? Para entender cada vez melhor. Na reza normal, quando você reza do ponto de vista do que você aprendeu desde criança, né, que é o modo católico, o modo evangélico de rezar, claro que existe boa intenção nas pessoas que rezam, né? Existe uma forma ali dela tentar, a partir da sua fé, né, procurar uma conexão com uma energia melhor, superior. O problema da reza, você tem que entender mais sobre visualização criativa, para entender por que a reza não resolve, ela não adianta. Vamos beber água aqui e já continua aqui, peraí. Então, turma, o que acontece? A reza, ela solicita, ela pede a um Deus externo uma intervenção. Deus, Nossa Senhora, os anjos, seja quem for, os santos, né? Dependendo da tua religião. Então a reza, na verdade, faz com que você se coloque, digamos, de uma forma infantil diante de um Deus que você acredita ser superior e externo a você. A reza em si parte já de um princípio que eu considero equivocado, né? Na verdade, a reza, ela coloca você numa situação pedinte, é um primeiro grande engano, digamos assim, da reza. Outra coisa, ela coloca muito a autopiedade, ela pede a piedade de Deus, ela pede a misericórdia de Deus, né? Então, como que a pessoa está se enxergando para pedir isso? Ela está se enxergando, quando você pede dessa forma, mostra que você aprendeu errado, que você aprendeu que Deus vai ter mais dó de você, ou misericórdia, ou dó, porque você está sofrendo e está pedindo ali, suplicando. Não, galera, Deus não é surdo, Deus não é uma pessoa, Deus não vai te atender porque você é um chato, porque você é um insistente ou porque você é um coitado. Deus não é um ser que vai te atender por um motivo ou por outro, nem mesmo porque ele é bondoso, porque Deus não é uma pessoa. Deus, na verdade, somos todos nós, partículas do todo. Deus, nós encontramos Deus quando nós nos conectamos à nossa essência divina e perfeita, ao nosso eu superior. Então, na verdade, aí está o grande engano. Na verdade, é mais do que engano. Infelizmente, a grande distorção e manipulação das informações, né, que acabaram a forma saudável, correta, evolutiva, próspera de se orar não chegou à maioria das pessoas. A maioria das pessoas não conhece o modo correto de orar. Conhece a reza religiosa, né? Essa reza pedinte, insistente, que no fundo, vibra na escassez, vibra na autoimagem negativa, na autoimagem do vazio, da falta, da carência, da incapacidade.
Então você fica pedindo como uma criança pequena, perdida, abandonada, Deus, por favor, me ajude, me socorra, como uma criança pequena. Entenda que dessa forma, o que eu estou propondo para vocês é uma mega reprogramação mental e emocional, mas que vale a pena. Vale a pena você se aprofundar, estudar isso que eu estou propondo para vocês aqui essa semana. Eu, Marcelo Cotrim, desde ontem, né? Ontem teve programa especial também. Então, desde ontem aqui na rádio, no programa especial, normalmente eu estou de terça a sábado. Ontem, segunda, teve um programa extra, um programa especial às 10 da manhã. Então, na verdade, desde ontem eu estou aqui na rádio já falando com vocês sobre esse assunto, a importância de nos conectarmos ao poder da oração do modo correto, Então, como é que eu faço, né? O que eu tenho que aprender? Primeiro, o que eu não faço? Eu estou explicando para vocês entenderem o porquê que a reza... Eu sempre compartilho aqui um tanto do conteúdo do workshop da semana. Vocês já devem ter percebido, já devem ter sentido aqui que o tema do workshop dessa semana é justamente o poder da oração e o código Isaías, né? É o tema do nosso workshop sábado próximo agora, às 17 horas, tá? Então, quem quiser se aprofundar, se organiza, mas eu vou sempre, como faço, ensinar muita coisa aqui também, o conteúdo é vasto e eu sempre compartilho muita coisa aqui gratuitamente para todos vocês através do programa Entrevidas. E quem puder se aprofundar, venha. O valor está muito acessível para todo mundo estar junto. Daqui a pouquinho eu falo mais desse evento, que é o workshop sábado próximo agora, o poder da oração e o código Isaías, comigo, Marcelo Cotrim. Já eu falo sobre isso. Aliás, é a primeira edição online, se eu não me engano, acho que é. Primeira edição online, a gente já fiz algumas edições presenciais incríveis, o pessoal ama esse workshop, porque mexe com o cabeção, né? Te dá aí, te vira de ponta cabeça, te faz olhar mesmo totalmente fora da caixinha, né? Totalmente fora do convencional, do óbvio. É para olhar para um olhar da vida ou para a vida nada óbvio, né? Então vamos lá, prosseguindo aqui com vocês. Então, galera, outra coisa negativa da reza religiosa? O sentimento de desamparo. Essa coisa do tipo, eu estou abandonado, eu estou perdido, eu estou desamparado, né? Como se eu fosse irresponsável pelo que eu estou vivenciando. Você não é um irresponsável pelo que você vivencia, você é responsável pelo que você cria na tua vida. Você é totalmente responsável, o maior responsável por tudo que te acontece. E compreender isso é importante, por mais que seja duro, às vezes, encarar essa verdade, isso é importante porque é isso que vai te trazer para o eixo da tua, da correção, né? Da cura desse padrão. Então, para corrigir esse padrão, para curar esse padrão, eu tenho que tomar consciência do que realmente eu estou errando e o que eu tenho que mudar, né? Essa é a proposta. Então, tem que ter aí no melhor sentido da palavra, uma cara de pau de enfrentar mesmo, uma coragem de enfrentar as suas dificuldades. Vibe Mundial 95,7.